Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um momento em que nós temos a satisfação de partilharmos juntos, com os nossos corações unidos, a Palavra de Deus. Hoje, que é dia 12 de janeiro de 2023, nós vamos ter a honra de partilharmos o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45, a cura do leproso. Então pegue a sua Bíblia, peça ao seu anjo da guarda que esteja contigo neste momento, peça a presença do Espírito Santo e vamos despojar aqui de todas as nossas preocupações, de todas as nossas angústias, para ter um momento sincero e verdadeiro com a palavra de Deus, que é o próprio Deus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, assim nos diz a palavra. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho eu quero dividir a reflexão em duas partes com vocês hoje. A primeira delas é observarmos o movimento que o leproso faz e o movimento que Jesus faz em relação a ele. Porque esses dois movimentos têm muito a nos ensinar. Primeiro, o leproso que vivia à margem da sociedade, que tinha uma doença que impedia ele de qualquer tipo de convívio, de exercer qualquer relação, profissão. Ele estava ali alheio à sua família, aos seus amigos, a qualquer tipo de vida. Então ele não vivia, ele sobrevivia. E eu quero que a gente possa comparar aqui a lepra com os nossos pecados, porque muitas vezes a gente tem um peso tão grande sobre nós que nós não estamos vivendo, estamos apenas sobrevivendo. Mas ainda assim, ele com toda essa dor, com todo esse peso, ele manteve viva a fé dele. E quando ele pôde, quando ele teve a oportunidade de estar próximo a Jesus, ele suplicou, de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Ele teve aqui uma demonstração de fé, de confiança em Jesus. Então é muito bonito e a gente pode se inspirar no movimento que esse leproso faz, mesmo debaixo das nossas vergonhas, dos nossos medos, de doenças, de tudo aquilo que nos deixa hoje à margem da vida que a gente gostaria de viver. Mesmo com tudo isso, que a gente mantenha a nossa fé acesa e que a gente possa, assim como esse leproso, acreditar totalmente que o Senhor pode nos curar e nos libertar de qualquer dor, de qualquer pecado. Por que que a gente pode ter essa fé? Olha o movimento que Jesus faz em seguida. As palavras que vêm são muito representativas. Compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou. Pessoal, a gente está falando de um leproso. Em tese, Jesus não podia fazer isso. Ele estava ali transgredindo as leis, transgredindo as normas de saúde, transgredindo tudo o que era posto para a sociedade como recomendável se fazer diante da lepra. Mas ele se compadece, ele estende a mão, ele toca aquele leproso e ele promove o milagre da cura. E assim ele faz com todos nós. Mesmo com todas as nossas dificuldades, com os pecados, a gente pode se aproximar de Jesus porque ele deseja estender a mão para nós e nos curar e nos purificar
como ele fez com esse leproso. Então, a primeira parte da reflexão é essa. Não tenha medo. Aproxime-se de Jesus com fé. E a segunda parte, que é muito interessante, é o restante, né? Depois que Jesus promove a cura, ele faz uma recomendação e a Bíblia nos diz uma severa admoestação. Ele diz àquele leproso: não fala para ninguém, não conta que eu te curei. Isso é denominado, isso foi estudado durante muitos anos e uma denominação ganhou bastante popularidade, que é a de que isso aqui é o segredo messiânico. Isso não se manifesta só nessa palavra, na verdade em várias outras passagens. O Evangelho de Marcos ele é bem marcado por isso, mas tem outros também no qual isso se manifesta. Momento em que Jesus tem sua identidade revelada, ou que ele promove algum milagre, ele volta e meia ele pede, olha, não fala nada, não revela a minha identidade. Aqui no caso o leproso nem se conteve, né? Ele foi e evangelizou e tudo mais, mas isso sempre me intrigou muito e talvez isso também aconteça com você. Porque Jesus não iria querer difundir ainda mais tudo o que ele estava fazendo em nome de Deus Pai? É estranho, não é estranho? Por que ele pede que não seja revelado se a missão dele, na verdade, era revelar o reino de Deus e essa era uma manifestação do reino de Deus? E muitas são as possíveis respostas, meus irmãos, eu ainda leio muito sobre isso, existem diversos estudiosos católicos pensando acerca disso, mas provavelmente aqui o Senhor estava tendo um cuidado, porque ele ainda não era Cristo crucificado e ressuscitado. O mistério ainda não tinha se concretizado. Então, ele toma essa cautela de dizer para não contarem a ninguém, porque ele ainda não havia concretizado o plano de salvação que iria, digamos assim, arrematar, costurar tudo e levar todos ao entendimento quase pleno, porque mistério é mistério, a gente nunca vai conseguir entender a totalidade, mas há um entendimento maior, uma compreensão maior daquilo que ele veio fazer no mundo. Então é interessante a gente pensar, né, nessa questão do segredo messiânico e lembrar sempre que estamos diante de um mistério. E mistério não exige compreensão total, exige fé. Mistério é aquilo que a gente acredita sem compreender. E aqui é um desses casos. É claro que o leproso foi, falou e tudo mais, e nós não temos como julgar a atitude dele. Imagine você sendo curado por Jesus, mas é também um ponto de reflexão para que nós possamos seguir o direcionamento do Senhor, pensando pela lógica, pelo lado racional. Vamos divulgar tudo que ele fez, né? Vamos divulgar, propagar isso adiante. Mas se ele expressamente pediu para esse leproso não divulgar, ele não conseguiu seguir a vontade de Deus. Eu não falo isso para que a gente julgue a atitude dele, mas que é para a gente pensar nas nossas atitudes. Muitas vezes Deus fala expressamente conosco, por meio de um irmão, por meio dele mesmo, a voz, né? Que às vezes muitos de nós temos a honra de escutar uma voz interior, que é a revelação de Deus, com a confirmação do Espírito Santo. Por meio da palavra, muitas vezes ele é expresso, meus irmãos. Quem nunca recebeu uma mensagem e falou, não, tenho certeza que essa foi para mim, porque às vezes é bem expresso. E mesmo assim a gente às vezes toma outro caminho. Então que nós possamos aprender hoje a ter a fé desse leproso, a observarmos o quanto Jesus é lindo e o quanto ele deseja estender a mão para nós. Esqueça vergonha, esqueça medo, esqueça qualquer coisa. Se coloque diante do Senhor com fé que ele vai te purificar. E para que nós possamos também entendermos que estamos diante de um mistério, que existem diversas partes aqui de segredo messiânico, e isso acontece em diversos milagres que a gente vê até hoje, para que nós tenhamos sempre fé e para que a gente possa também, diante de um direcionamento claro do Senhor, seguir esse direcionamento, porque os planos dele são sempre maiores e melhores que os nossos. A gente não sabe o que está lá na frente, né? Aqui nesse caso o leproso não sabia o que estava por vir, a crucificação, a ressurreição, mas o Senhor sabia e Ele sabe o que existe para a sua vida e para a minha vida. Então que a gente siga os direcionamentos dEle
e que a gente possa cada dia mais aumentar a nossa fé. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.